procurando e analisando vagas de Dev Júnior junto com você para você entender formas diferentes de você encontrar e pesquisar vagas e também como você deve analisar uma vaga para você entender se você se candidata ou não. Oi, eu sou Stephanie Cardoso, sou desenvolvedora back-end desde 2018 e tanto aqui no YouTube quanto nas minhas outras redes sociais, que vão estar aqui na descrição também o link para você acompanhar, eu falo sobre carreira na área de programação e aqui no YouTube falo bastante também sobre a linguagem Go. A linguagem que eu sempre trabalhei, desde 2018 trabalho com Go, e se você tiver interesse aí de conhecer um pouquinho essa linguagem que foi criada pela Google, tem mais conteúdo aqui no meu YouTube sobre ela. E no vídeo de hoje eu quero falar com você sobre pesquisa de vagas aqui no LinkedIn. Hoje eu vou focar no LinkedIn, depois eu posso fazer mais vídeos sobre outras plataformas. Deixem aqui nos comentários se vocês quiserem vídeos como esse em outras plataformas também, para você entender formas diferentes de você pesquisar vagas e também o que você deve analisar quando você está se candidatando em uma vaga. Tem muita gente que fica com medo de se candidatar, enfim. Então vamos falar um pouquinho sobre isso aqui hoje também. E por que eu quero dar muito foco aqui no LinkedIn? Porque o LinkedIn, gente, tem que ser o seu melhor amigo se você está buscando uma vaga, tá? Seja para júnior, pleno, sênior, o que for. Principalmente se quando você já tem experiência, o LinkedIn ele é muito poderoso. Porque no LinkedIn você pode tanto vir nessa abinha de vagas aqui, né? E tem outras formas também de pesquisar, a gente vai falar sobre isso. Quanto se você também criar um bom perfil aqui, né? Ou seja, um perfil bem direcionado para as palavras-chave, para o que a vaga que você tem interesse de conseguir vai te pedir, você também pode ser abordado por recrutadores que estão buscando pessoas para vagas que tem ali o seu perfil, né? Então, quando você preenche bem o seu perfil, recrutadores podem chegar até você tipo, oi, Steph, tem interesse de fazer aqui uma entrevista para essa vaga? Pô, tenho. Só que não ia adiantar nada se o seu perfil estivesse todo cagado, todo zoado, e você não fosse chamado também para vagas que tenham ali o seu perfil. Por isso que é tão importante você estar com esse perfil alinhado, e não só por isso. Mesmo que você esteja usando, né, essa abinha de vagas aqui, se candidatando em vagas no LinkedIn, quando você não tá com um perfil bem estruturado e com uma boa nota do SSI, tem outros vídeos meus aqui falando sobre isso, o seu perfil, ele fica meio que lá embaixo na classificação de candidatos. Porque o LinkedIn, gente, ele é muito usado pelos recrutadores para ser um filtro inteligente, digamos assim. Então, quando você se candidata numa vaga e o recrutador vai ver, né, as pessoas que se candidataram, ele não vai olhar aquilo ali por ordem de candidatura. Senão, isso não seria nem um pouco inteligente. Os recrutadores, eles vão usar filtros. E eles vão filtrar ali os candidatos que tenham mais relação, tenham mais match com o tipo de vaga, o tipo de candidato que eles estão buscando. Se o seu perfil não estiver bem preenchido com as habilidades que eles estão buscando, já era, né? Então, às vezes, você até sabe essas habilidades, até tem essas habilidades, tem esses conhecimentos, mas você, na hora de colocar no seu perfil, não tá colocando do jeito certo ou tá esquecendo de colocar algumas coisas. Então, preste bastante atenção no preenchimento do seu perfil, que isso também pode estar afetando a forma que você busca vagas aqui quando você se candidata em vagas, tá? Então, qual que é a melhor forma, na verdade, de você fazer essa busca de vagas por aqui? É você usar as pesquisas booleanas, né? Que talvez você já tenha ouvido esse termo por aí quando a gente pensa em procura de vaga lá no LinkedIn. A gente deve usar palavras-chave e unir os conceitos, digamos assim, que a gente quer encontrar aqui nessas vagas. Então, aqui no caso, vamos procurar uma vaga de back-end que tenha foco em Python e seja para júnior. Vou colocar aqui júnior. E aí, uma coisa importante, né? A gente vai buscar isso aqui. E a gente também pode configurar esses alertas. E aqui no finalzinho, repara que júnior a gente pode escrever assim ou pode escrever com JR, né? Eu recomendo que vocês façam as duas pesquisas, tá? Porque pode dar diferença aqui no que vai vir de retorno para você por conta dessa palavra-chave diferente que você tá usando. E aí, repara que chega uma busca muito mais direcionada aqui, né? Ele só encontrou uma vaga com essa junção de palavras, back-end, júnior e Python, que foi essa aqui. Beleza, Steph, poxa, mas só encontrei uma. Tá, mas é melhor você encontrar uma vaga que seja direcionada para o que você quer, do que você ficar fazendo aquela busca ali que não te dá o que você precisa de verdade, né? Então, você vai acabar perdendo tempo. E aí, você pode ver as variações aqui também, né? Configura o alerta aqui dessa vaga e faz o que também aqui? Vamos lá no Júnior e vamos tentar botar só JR para ver se vai aparecer alguma coisa diferente. Nenhuma vaga corresponde aos seus critérios. Então, não encontramos aqui, no caso, nenhuma vaga aqui que tenha
o Python com o Júnior daquele jeito escrito, né? E aí, se a gente colocar, por exemplo, Steph, eu quero ver as vagas de back-end no geral para eu analisar qual linguagem que eu vou focar os meus estudos. Você pode usar só back-end e Júnior, né? Então, aqui, você consegue ter essa visão muito mais direcionada das vagas. Beleza, pode ser que ainda apareçam umas patrocinadas aqui? Pode, mas você vai ver que a sua busca vai ser muito mais direcionada. Tá? E aí vamos pegar essa vaga aqui de back-end júnior que a gente encontrou pra gente dar uma analisada aqui nessa vaga. Então é uma vaga de dev back-end júnior com Python para pesquisa e desenvolvimento. O trabalho é remoto, maravilha, né? Aqui ela tá pleno sênior. Quando vocês verem aqui no título júnior e aqui tá pleno sênior, provavelmente isso aqui foi só uma configuração errada da vaga, tá? Às vezes a pessoa pegou, duplicou a vaga e ficou isso aqui assim, mas se no título da vaga tá júnior, é porque é júnior, tá? Então você pode confiar aqui nessa informação. E aí uma coisa para afirmar, né, para reforçar, na verdade, o que a gente estava falando ali. Poxa, na descrição da vaga toda fala sobre júnior, né? Dev Backend Júnior Python. Então aqui só reforça que realmente a vaga é para júnior. Isso aqui foi uma configuração errada ali daquela vaga. E aí por que eu gosto de falar sobre isso aqui com vocês? Às vezes a pessoa vê isso aqui e fala, não, é para pleno sênior, eu já não vou me candidatar. Aí às vezes perde uma oportunidade por conta disso, sabe? E é um pequeno detalhe ali que a pessoa às vezes fica insegura e não se candidata. Outra coisa que é sempre bom vocês analisarem aqui, clicar nessas competências, tá? Aqui normalmente elas jogam aqui para baixo. Avaliar as competências que estão sendo pedidas nas vagas, não só para você saber o que você deve estudar, né, de requisitos, mas também para você ver se você não está deixando de adicionar alguma competência no seu perfil que pode ser relevante para as vagas. O que eu recomendo que você faça? Ou clica aqui, às vezes você clica aqui, ele direciona lá para baixo. O meu não aconteceu, mas aí eu já sei que é aqui. O que você vai fazer? Aqui aparecem todas as competências relacionadas a esse anúncio de vaga, tá vendo? Quando você clica aqui em adicionar competências, vai aparecer tudo que você já tem no seu perfil e o que você ainda não tem, ele fica desse jeito aqui, né? Mas, por exemplo, eu tô vendo aqui que nessa vaga, poxa, XML. Eu já trabalhei várias vezes com XML, eu tenho conhecimento em XML, mas não foi algo que eu me lembrei de adicionar no meu perfil. E aí eu posso não cair em algum filtro aqui de candidatos porque eu esqueci essa habilidade aqui que na verdade eu tenho. Então o que é legal de vocês irem fazendo? Irem adicionando aqui, tá? E aí você consegue ir botando exatamente, eu não vou configurar agora para fazer depois bonitinho, mas aí você consegue relacionar com a sua experiência ou com a sua formação, algo do tipo aqui também, tá? Mas observem isso, porque isso vai ser importante por conta desses filtros de candidatos que eu falei para vocês. O recrutador ele não vai olhar um por um. Ele vai selecionar ali, né, as habilidades que ele tem mais interesse e o LinkedIn vai fazer uma listagem de candidatos que estejam mais relacionados ali com aquelas habilidades. Então, se você deixa de colocar algumas coisas, você acaba ficando para trás e às vezes por bobeira. Você até sabe, mas você só esqueceu de colocar ali no seu perfil. Então, essa é uma dica muito boa, tá? E aí, faça isso antes de se candidatar, porque aí você já fica com o seu perfil todo ajeitadinho. E aí, vamos olhar aqui o sobre a vaga, né? Aqui tá falando um pouco mais, né, sobre a empresa, blá, blá, blá. O que você vai fazer? Trabalhar em estreita colaboração com seus stakeholders de engenharia e negócios para apoiar a entrega do projeto e integrar-se com a equipe de DevOps para executar tarefas. Ok. Super ok, né? O dia a dia de um dev mesmo. E esperamos que você tenha, ou seja, requisitos ali obrigatórios, né? E aqui começa o ataque do coração do pessoal. Vamos lá. 1 ano de experiência prática em desenvolvimento Python e Django. Ah, Steph, vaga de júnior pedindo experiência. Não é possível, um absurdo isso. Calma, gente, tá? Eu bato muito nessa tecla com vocês, mas vamos bater mais uma vez. Não necessariamente isso aqui, tá? Eles estão pedindo experiência em alguma empresa, tá bom? Quando tem vaga que coloca experiência em empresas, experiência de 1 ano em empresa, trabalhando como dev em uma empresa. Tem vaga que coloca isso. Se colocar isso é porque realmente querem uma experiência de trabalho. Quando eles colocam aqui experiência prática em desenvolvimento Python e Django, o que eles querem de você aqui? Que você saiba Python e Django, né? Que você já esteja aí estudando há um tempo Python e Django. Então, experiência é o quê? Não é uma coisa que você constrói só trabalhando em empresas. Quando você estiver fazendo lá os seus projetos de portfólio, estiver estudando, fazendo aqueles projetos pessoais, isso também vai contar aqui com sua experiência prática. Então, coloca tudo lá no seu GitHub, coloca no seu LinkedIn também, faz postagem sobre isso, que são todas formas ali de você comprovar essa sua experiência também. Então, aqui, desejável experiência em desenvolvimento com programação orientada a objetos, né? A galera aí que tá estudando back-end, todo mundo já vai ter olhado isso aí alguma vez, nada absurdo. 1 ano de desenvolvimento utilizando outras linguagens de programação. Então, aqui, eles já querem conhecimento de Python, mas também gostariam
gostariam que você tivesse experiência em outra linguagem de programação. Pra mim, pedir isso pra um júnior é too much, tá? Não tem necessidade disso, até porque se você sabe bem uma linguagem de programação, pra você migrar pra outra depois é uma coisa muito mais tranquila. Então, ter uma boa base em uma linguagem só já seria muito bom, mas aqui eles estão colocando isso aqui que eu acho que não é tão, assim, né, relevante. Mas, enfim, a vaga não é minha, né? Bons conhecimentos com o XML e bases de dados relacionais, repara que mais uma vez o XML apareceu aqui, né? Isso é importante para eles. Então, eles vão analisar isso aqui em você. E outra coisa que é importante vocês pensarem. Quem está fazendo essa busca por candidatos inicialmente são recrutadores. E os recrutadores, eles vão pegar essas palavrinhas mágicas que aparecem aqui e vão usar isso como base. Então, a gente que trabalha como dev sabe que beleza. Tu talvez não tenha nunca trabalhado com HTML, mas, pô, já trabalhou com JSON. É uma coisa meio parecida, assim, né? Tudo bem, a estrutura de dados é diferente, blá, blá, blá. Mas não é algo, assim, que você precisa de um conhecimento extraordinário, né? Mas o que acontece aqui, muitas vezes? O recrutador, ele olha para isso aqui e fala, não, o XML deve ser muito importante. Então, se você não tiver, de repente, essa competência lá no seu perfil, você já não passaria aqui nessa seletiva de vaga. Então, por isso que é importante a gente fazer esse filtro aqui da vaga e das competências. Pede também aqui base de dados relacionais, tudo bem? Aqui, ó. Experiência profissional, ó, aqui a vaga já deu uma capengada, né? Experiência profissional trabalhando com grandes estruturas de dados e algoritmos. Isso aqui já deixa a gente um pouco na dúvida, tá? Porque abre meio que espaço para você entender, pô, isso aqui, de repente, eles estão querendo uma vaga em empresas. Eu, Stephanie, deixaria... Vaga não, desculpa. Experiência em empresas, né? Eu, Stephanie, deixaria de me candidatar por conta disso se eu fosse júnior que ainda não tem experiência em empresa? Não. Por quê? Porque quando a gente vê isso aqui, se você tiver boa parte desses requisitos, né? Até os próprios recrutadores falam de 60% dos requisitos já é um bom número para você se candidatar, eu já acharia ok você tentar. Cara, tenta. Coloca os projetos no seu portfólio. Se você já tiver feito algum freela, isso pode ser relevante aqui também. Então, isso aqui deixa um pouco a gente na dúvida, essa experiência profissional, mas eu me arriscaria mesmo assim, tá? E por último, eles pedem ali nível avançado de inglês, né? Talvez seja um time ali que vá ter muito contato com pessoas de fora, então o inglês vai ser necessário. Depois eles falam aqui sobre os benefícios, mas o que é importante você entender disso aqui? Cara, se você não preencher 2 requisitos disso aqui, não deixa de se candidatar por isso, tá? Porque, como eu falei, aquele 60% dos requisitos é um númerozinho mágico que você tem que ter na sua cabeça para você se candidatar em uma vaga, tá? Então, tenta. Monta o seu perfil do LinkedIn da melhor forma possível. Faz sempre essa coisa aqui, né? De você dar uma olhada nas competências, porque, por exemplo, aqui de repente eu já ficaria de fora por conta desse XML. Uma coisa que não é tão assim, né, poxa, relevante. Não tem, quando eu digo assim, não é tão relevante, não tem, por exemplo, o mesmo peso que, pô, você saber ou não Python, né? Você saber ou não programação orientada a objetos. Então, assim, tem pesos diferentes aí, né? Mas, para a pessoa que está analisando, ela pode olhar isso como algo muito importante e aí acabar que você deixa de ser, né, deixa de ser um candidato ali, de repente, escolhido ou filtrado naquela busca por conta desse detalhe. Então, aqui eu quis trazer para vocês uma vaga, né? Eu vou fazer mais vídeos assim, que eu acho que ficam bem legais da gente analisar. Mas isso aqui é o grande pulo do gato também, quando você estiver buscando essa vaga. Faz essa pesquisa booleana, coloca ali as palavrinhas que são importantes para você, a sua área, né? A linguagem que você tá querendo uma vaga, o nível da vaga que você quer, tá? Você pode filtrar aqui também, né? Se essa vaga é remota ou não, né, em uma empresa específica, nível de experiência que você também pode colocar o júnior, né, mas isso aqui não funciona muito não, por conta daquela coisa que a gente até viu naquela outra vaga, que nessa aqui mesmo, né, no título tá júnior, mas aqui tá pleno sênior. Então esse filtro aqui eu particularmente não gosto muito, mas você pode testar também. Tudo é teste e sempre configurando esses alertas, que eu tenho certeza que vai te ajudar a você conseguir mais opções de vagas pelo LinkedIn. E aí depois, se vocês quiserem mais vídeos como esse, se vocês tiverem gostado desse vídeo aqui, coloca aqui nos comentários mais vídeos de vagas, que eu já vou entender e vou pensar aqui em outros formatos e até mais procura de vagas aqui junto com vocês, da gente procurando e analisando vagas. Espero que você tenha curtido o conteúdo. Se gostou, deixe seu like aí e se inscreve no canal que tem mais conteúdo aqui pra você também, tá bom? E até o próximo vídeo.